E aí, beleza? Como que você tá? Bem-vindo ao canal do Como Projetar. Aqui quem está falando é Rafael Fischer, eu sou arquiteto urbanista, mestre em engenharia da construção civil e eu estou começando agora uma série que vai apresentar para você vários conceitos que são importantes para a arquitetura, para quem está começando na arquitetura, para quem está começando a faculdade de arquitetura de repente, coisas que são importantíssimas de saber que muitas vezes os professores ensinam na faculdade, os alunos, entre aspas, aprendem, só que não aprendem, ou seja, eles decoram para poder tirar uma nota boa na prova, mas não sabem direito, não fixam o conteúdo, na hora de aplicar esse conteúdo eles não lembram, porque simplesmente decoraram para a prova, enfim. Então eu vou comentar algumas coisas, alguns conceitos que são básicos, que são ensinados na faculdade de arquitetura, mas eu vou tentar comentar esses conceitos de uma forma mais prática, de uma forma que você consiga visualizar aonde que você aplicaria isso que você aprendeu. Assim, de fato, você vai aprender, de fato vai ser algo útil na tua vida, na tua carreira profissional, e de fato você vai poder tirar proveito disso que você, desse conhecimento, dessa informação que você está recebendo. Então, para começar essa série, eu gostaria de responder uma questão que é trivial, que é muito óbvia, que parece ser muito óbvia na realidade, mas que muitas vezes não é, que muitas pessoas não sabem a resposta, que a maioria das pessoas leigas, eu diria, não sabe a resposta, e que muitos alunos de arquitetura, muitos arquitetos inclusive, se você perguntar, eles vão se embananar, eles vão demorar um pouco para conseguir chegar na resposta, que é justamente a resposta do que é arquitetura. É uma pergunta tão óbvia, tão trivial, mas que impõe muitas dificuldades para as pessoas de responder. Então, como eu já disse, nesse primeiro vídeo eu vou responder o que é arquitetura. Mas antes, eu acho que é mais válido ainda a gente comentar um pouquinho sobre... Desculpa, tô tomando chimarrão aqui, eu tô uma erva na minha garganta. Então eu acho que mais válido do que começar falando o que é arquitetura, começar a cuspir um monte de conceitos sobre o que é arquitetura, acho que é melhor começar comentando sobre o que não é arquitetura. O que alguns mitos, algumas concepções erradas que as pessoas têm a respeito do que é arquitetura, que na realidade não é bem aquilo, ou pode ser aquilo, mas parcialmente, não é só aquilo. Então, nossa, nunca tomei chimarrão e gravem um vídeo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma das concepções erradas que as pessoas têm a respeito do que é arquitetura é que a arquitetura é fachadismo. E a arquitetura não é só fachadismo. O que é fachadismo? Imagina só, você resolve um edifício, por exemplo, né? Você resolve a planta dele, organiza os espaços, organiza os ambientes, organiza a circulação, define a estrutura, define os setores, enfim, você resolve o teu edifício. E aí depois que você resolveu esse teu edifício, você vai para o 3D, que já é uma coisa errada, né? Que você deveria pensar. O ideal é pensar o 3D, pensar a volumetria, o espaço, junto com tudo com circulação, com fluxo e tudo mais, mas enfim, não é isso que a gente está discutindo aqui agora. Mas tá, você resolveu então o edifício, a planta, resolveu os ambientes e tudo mais. Aí você passa para o 3D e aí você vai fazer a fachada, digamos assim, desse edifício. Então você vai fazer uma fachada bonita, você vai começar a colocar ornamento, começar a colocar enfeite, começar a colocar revestimento diferente. E basicamente isso é fachadismo. É você usar a fachada, esse elemento de vedação, digamos assim, que vai ficar aparente do teu edifício, para finalidade de decoração puramente, e não como um resultado da forma, como uma intenção plástica que você teve desde o princípio. Isso aí é uma coisa que acontece bastante não, mas acontece em construtoras, por exemplo. Eu já ouvi falar histórias de, por exemplo, tem uma equipe de arquitetura que é responsável por resolver o projeto, né? Ele resolve a planta, resolve a organização do edifício, e aí chega uma outra equipe que vai fazer a fachada, vai deixar essa fachada num estilo neoclássico, num estilo neogótico, num estilo sei lá o que. Vai deixar a fachada, entre aspas, bonita, vendível, enfim, comerciável. Enfim, uma fachada comercialmente mais que eles acham que seja mais viável de ser vendido. Então o fachadismo é isso, é você
deixar a fachada bonita, entre aspas, né? Você pensar a fachada só com uma finalidade estética, sendo que essa finalidade estética não tem nada a ver, muitas vezes, com o edifício que está por trás dessa fachada. Isso é fachadismo, e isso não é arquitetura. Isso é outra coisa, mas não é arquitetura. Arquitetura é pensar tudo, é pensar o espaço como um todo. Outra concepção errada que as pessoas têm também a respeito da arquitetura é que ela é puramente decoração. Isso aí é uma concepção que muitas pessoas leigas têm. Você chega e pergunta para tua mãe, chega e pergunta para teu pai, para teus amigos que não são arquitetos, que não tem nada a ver com arquitetura, e você começa a comentar arquitetura e tal. Eles vão começar a falar, você faz decoração, então você decora os ambientes, deixa eles bonitos e tal. Não, arquitetura não é só isso também. Arquitetura não é decoração. Isso eu diria que é talvez o motivo das pessoas associarem arquitetura com decoração é o fato de que a gente tem vários programas na TV, por exemplo, que quando falam de arquitetura eles falam de decoração e não falam de arquitetura propriamente dita. Então, você pega o Jornal Hoje, eu sei que tem um quadro que eles pegam e mostram dicas de decoração da casa, dicas de decoração do jardim. E aí isso tem um alcance grande, né? O grande público consome isso. E obviamente as pessoas passam a associar a arquitetura com isso. Então as pessoas passam a entender a arquitetura como se fosse somente decoração. Sendo que não é. A arquitetura é muito mais do que isso. A decoração, como é posta, como é mostrado no jornal, como as pessoas entendem, parece que é um negócio assim, só deixar bonito, só... esse é meu gosto, eu sei que tal cor combina com outra cor, eu gosto de tal estilo, eu gosto de tal coisa, eu vou impor isso, e é só isso. Só isso que justifica minhas escolhas de projeto. Só isso que justifica as escolhas de decoração. Sendo que na realidade a arquitetura, a beleza, a estética, a forma com que você vai compor os ambientes, compor a decoração, digamos assim, dos ambientes, ela é muito mais resultado de várias escolhas de ordem técnica. Você tem que tomar decisões técnicas, você tem que pensar na funcionalidade do espaço, tem que pensar na parte estética, na parte funcional do espaço, né? Na parte de estrutura, na parte tecnológica do espaço. E tudo isso tem que estar de acordo com a parte estética também, que seria a decoração. Então não é o acaso, a gente não chega numa solução bonita, entre aspas, porque a gente acha aquilo bonito e é isso. Não, não é assim. Tudo tem uma fundamentação técnica, uma fundamentação teórica, uma fundamentação funcional, que acaba resultando em algo bonito, né? E esse bonito também, ele segue alguns princípios compositivos, não é o acaso também. Então, a arquitetura é muito mais do que decoração, é muito mais complexa, muito mais abrangente do que simplesmente você deixar uma coisa bonita, um ambiente bonito, simplesmente porque você acha, você gosta de tal estilo, de tal coisa, e você vai fazer um projeto só com base no teu gosto. Não é assim que funciona. Tem todos os critérios por trás das escolhas. Outra coisa que uma concepção errada que as pessoas têm a respeito da arquitetura é que a arquitetura é como se fosse um artigo de luxo. É como se fosse uma coisa exclusiva para as pessoas mais abastadas, pessoas que têm mais recursos. Então, as pessoas associam, né? A pessoa que contrata o arquiteto para fazer um projeto, por exemplo, o pessoal já pensa, nossa, esse aí tem dinheiro. E assim, a gente sabe que, para os padrões do Brasil, que é um país relativamente não tão rico, é difícil, muitas vezes, uma pessoa conseguir contratar um arquiteto. Conseguir pagar, sei lá, que seja 3, 4, 5 mil reais em um projeto para casa própria. É difícil, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que o nosso padrão de consumo é baixo, quer dizer, que nossa capacidade de consumo é baixa, que muitas vezes a gente não tem esse dinheiro de antemão, mas a arquitetura não deveria ser assim, a visão que as pessoas têm não deveria ser essa. E por que eu falo isso? Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que vai construir uma casa, né? Ela vai construir uma casa, ela não tem muito recurso financeiro, não é muito rica, mas ela quer construir a casa dela. Assim, ela vai gastar uma grana considerável ao longo do tempo, porque obviamente ela vai levar mais tempo para construir, vai levar anos de repente. Então isso, no final das contas, vai dar uma grana considerável. Só que ela não contratou, não vai contratar um arquiteto. Ela vai fazer com um mestre de obra que ela conhece, vai fazer ela mesma.
E conforme o tempo vai passando, ela vai construindo e os erros de projeto não, erros de construção, porque não tem projeto, começam a aparecer. Então você começa a ter espaços que não tem ventilação cruzada, espaços que não tem iluminação direta, espaços problemáticos do ponto de vista de fluxos. Enfim, você começa a ver uma obra se concretizar que não é muito boa, que é cheia de problemas na realidade. E você também começa a ver a situação de, por exemplo, a pessoa começa a construir a casa, começa a construir a sua obra, aí na medida que está construindo percebe que não é bem aquilo que ela queria. Aí ela vai, destrói aquilo, demole aquilo, perde material, tem que comprar mais material, tem que gastar mais dinheiro com mão de obra, enfim. No fim das contas, ao longo desses anos que a pessoa levou construindo aquela casa, aquela residência, ela provavelmente gastou muito mais, gastou assim. Existem dados que eu tinha visto uma vez que dizem que quando você não utiliza, você não tem um projeto para construir, você pode gastar de 30 até 50, até mais, uma taxa bem maior, mas enfim, 30, 50% mais do que você gastaria se você tivesse contratado um arquiteto, um engenheiro para fazer o projeto para você e construído com o projeto. Então, no longo prazo, o barato sai caro, né? Você não ter o projeto pode sair bastante caro. Vai fazer com que você gaste bem mais dinheiro do que você tinha pensado inicialmente. Então, o ideal seria, de alguma forma, todo mundo contratar um profissional para desenvolver esse projeto. É um investimento inicial que você faz ali, mas que no longo prazo vai se pagar e vai te fazer, muitas vezes, economizar dinheiro, vai valorizar o seu projeto, vai valorizar a sua arquitetura e vai ser benéfico de uma forma generalizada, assim. Então, a arquitetura tem essa importância e não deveria ser um artigo de luxo, deveria ser uma coisa mais popularizada e as pessoas deveriam ter sim acesso a um profissional que faz projetos bem feitos para evitar esse tipo de desperdício, esse tipo de situação problemática que só vai gerar soluções problemáticas e obras de baixa qualidade, e é isso que a gente vê muito no Brasil hoje em dia, infelizmente. A arquitetura, ela também é diferente da engenharia, de várias engenharias, mas aqui as pessoas mais comparam a engenharia civil, né? Então, a arquitetura não é a mesma coisa que a engenharia. Muitas pessoas leigas não têm essa percepção. Não entendem que a arquitetura é uma coisa, a engenharia é outra. Muitas vezes, as pessoas leigas, inclusive acham que o engenheiro ele é mais importante, digamos assim, que o arquiteto. Então, uma pessoa que não conhece muito bem o ofício do arquiteto, o trabalho do arquiteto, ela quer construir uma coisa, uma obra, uma casa, um comércio. Muitas vezes ela acaba indo atrás do engenheiro do que um arquiteto. Por que acontece isso? Primeiro porque o engenheiro normalmente vai cobrar mais barato no projeto arquitetônico. Tudo bem, né? A pessoa fica seduzida em pagar menos e acaba escolhendo o engenheiro. Mas assim, de uma forma genérica, qual que é a diferença entre o arquiteto e o engenheiro civil? Bom, o arquiteto, a formação do arquiteto é para criar espaços. Então, o arquiteto ele vai pensar o espaço como um todo. Ele vai pensar como que vai ser esse espaço, como que vai ser o pé direito, como que vai ser as dimensões, como que vai ser a funcionalidade, onde que vai ficar a estrutura, como que vai ser pré-dimensionada essa estrutura, que tipo de revestimento vai ser utilizado. Tudo isso, um pensamento global, um pensamento geral, vai ser feito pelo arquiteto. E, em teoria, o engenheiro, caberia a ele viabilizar essas soluções que o arquiteto pensou. Então, vai viabilizar a parte estrutural, vai viabilizar a estrutura, vai viabilizar de pré-dimensionar não, dimensionar a estrutura, ver quanto de aço tem que ir ali naquele pilar, quanto de concreto tem que ir ali, qual que vai ser a dimensão final que o pilar vai ter, qual que vai ser a distribuição da tubulação, enfim, vai viabilizar toda a parte técnica envolvida no projeto de arquitetura. E muitas vezes o engenheiro também ele ajuda a tocar a obra, mais responsável pela gestão do projeto, enfim. Então tem uma diferença grande aí. Embora o engenheiro ele tenha a disciplina de projeto arquitetônico na faculdade, por 6 meses só, enquanto o arquiteto tem 5 anos praticamente, e por conta disso tem a possibilidade legal de fazer projetos de arquitetura. Mas o ofício dele é muito mais técnico
é muito mais voltado em permitir com que o arquiteto pensa fique em pé, permitir com que o arquiteto pensa funcione, com que a tubulação funcione, com que o encanamento funcione, com que a parte sanitária funcione, do que pensar o espaço propriamente dito. Então, obviamente, os dois profissionais são importantes, os dois profissionais têm a sua importância numa obra, numa construção, mas é importante lembrar que o arquiteto pensa o geral, pensa o espaço como um todo, pensa em todos os aspectos, todas as características, ele tem que ter um conhecimento mínimo sobre vários assuntos para conseguir fazer isso. E o engenheiro, o enfoque dele é muito mais técnico, é muito mais em viabilizar as soluções do que em pensar os espaços. Então essa é a diferença principal. Se você tiver que explicar para alguém um dia qual é a diferença de arquiteto para engenheiro, você fala isso. O arquiteto pensa o espaço, pensa tudo, pensa a planta, pensa onde vai ficar a estrutura e tudo mais. E o engenheiro resolve aquilo do ponto de vista técnico, calcula aquilo. Você pode falar isso, é uma forma bem simplória de dizer, de explicar a diferença, mas acaba sendo bastante factual. Uma explicação que, embora simples, ela reflete bastante a realidade. Então é importante ter noção dessa diferença. Bom, então, agora que a gente já passou um pouco sobre os principais mitos e concepções erradas que as pessoas têm a respeito da arquitetura, eu queria falar um pouco o que é arquitetura mesmo, né? Qual é a definição oficial, digamos assim, ou mais aceita, mais difundida, sobre o que é arquitetura. Bom, obviamente eu não poderia falar o que é arquitetura sem explicar, sem pelo menos passar sobre a etimologia da palavra, aquela coisa, né, de explicar da onde surge o sufixo, o prefixo da palavra arquitetura. Bom, eu pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei que existem duas definições bem aceitas, né? As duas dizem que a palavra arquitetura vem de duas palavras, junção de duas palavras de origem grega. Acho que a mais pertinente diz que a arquitetura vem do prefixo archain, acho que é archain que fala, do grego, com o sufixo tecton. Então, o archain significaria comandar, dirigir, definir, organizar, enquanto que o tecton é uma palavra que tem a ver com a construção, com a criação, com o fato de pôr a mão na massa. Então, é bem aquela noção de que o arquiteto é a pessoa que controla, que define todo o espaço, né? Que constrói, que define o que vai ser criado, né? Que pensa um edifício de uma maneira global. Se você for ver essa definição de archain, que é comandar, dirigir, com o tecton, que é construção e a criação e pôr a mão na massa, é mais ou menos isso que dá para compreender. Então faz sentido essa definição de que o arquiteto ele tem uma visão geral das coisas e se ocupa de pensar o espaço como um todo. Também tem uma outra definição que dizem não, que as fontes que eu busquei também falam que vem do grego, que é o arché. Isso aí parece uma palavra francesa na real. Mas arché mais o tecton, então arché é o que veio antes, e o tecton é a mesma coisa, né, do construção, a criação, pôr a mão na massa. Então é a primeira pessoa que pensa tudo, sabe? Isso seria a primeira coisa que pensa tudo. Isso seria uma definição da arquitetura também, que é a definição que vem. Então, trazendo um paralelo, né, é como se fosse assim, o arquiteto ele pensa primeiro todo o espaço, daí chegam os outros engenheiros, os outros profissionais e vão viabilizar aquilo do ponto de vista técnico. Enfim, é uma definição eu não sei como falar isso, mas é uma definição da palavra que é uma curiosidade que é importante saber, mas não é fundamental, não é isso que vai mudar a tua vida, só a título de curiosidade mesmo. Mas a definição mais aceita mesmo sobre o que é arquitetura é que a arquitetura é a arte de criar espaços. Então, quando você cria um espaço, quando você pensa o espaço, pensa nas características desse espaço e constrói ele, isso é criar arquitetura, isso é arquitetura. É uma arte, né, obviamente, assim como o cinema é uma arte, assim como a escultura é uma arte, assim como várias outras coisas são artes, a arquitetura é uma arte, só que é a arte de criar espaços. Aí você pode pensar assim, se é a arte de criar espaços, quer dizer que se eu, de repente, projetar uma casinha de cachorro, eu estou criando um espaço. Logo, eu estou fazendo arquitetura? Não.
não é bem assim também. Não é tão zoado o negócio assim. A arquitetura é a arte de criar espaços, mas é a arte de criar espaços para abrigar atividades dos seres humanos. Então, você fazer um projeto de uma casinha de cachorro, você não está fazendo um espaço para abrigar uma atividade humana, e sim uma atividade canina, digamos assim. Então você não está fazendo arquitetura, você está fazendo um design de produto, não está fazendo arquitetura. Então, é uma coisa importante de ter em mente, é que a arquitetura é a arte de criar espaços para abrigar atividades dos seres humanos. A finalidade de atender às necessidades dos seres humanos e não de cachorros e não espaços genéricos que não têm finalidade nenhuma. E aí a gente entra em outra discussão que existe, né? Que é a diferença de arquitetura e escultura. Então, por exemplo, isso aqui, essa imagem que eu estou mostrando é um projeto, digamos assim. É um projeto, é uma obra construída na realidade, que foi concebida pelo Hélio Oiticica, que é um artista, né? E isso aqui, você olhando assim à primeira vista, esse aqui fica em Inhotim, que é uma espécie de museu ao ar livre, perto de Belo Horizonte. E você olhando isso, você poderia pensar, tá, isso aqui é uma escultura, né? São vários planos com a finalidade meramente contemplativa. A experiência que o ser humano tem em relação a isso é olhar e sentir prazer visual, digamos assim. Mas o artista, o conceito do artista era criar espaços com a escultura, era definir áreas de convivência, áreas de, enfim, que as pessoas pudessem se encontrar e tudo mais. Então, automaticamente, isso aqui deixa de ser somente uma escultura e também pode sim ser considerado como arquitetura, porque tem uma finalidade de abrigar uma atividade do ser humano, pelo menos segundo o conceito do artista. Então, isso é arquitetura, é você criar espaços para abrigar as atividades do ser humano. A partir do momento que você está atendendo uma necessidade do ser humano, que o ser humano vai utilizar aquele espaço que você está criando, você está fazendo arquitetura. Então é uma definição bem simples, não tem muito erro. Se você está criando espaço para atender a necessidade do ser humano, aquilo é arquitetura. Ponto. Isso é uma definição bastante aceita, bastante difundida por aí. Só que assim, tem alguns poréns. Você tem que criar um espaço para atender as necessidades do ser humano, né? Isso é arquitetura. Porém, você tem que respeitar algumas coisas. Na realidade, você tem que respeitar três coisas principais, três aspectos principais. Então, o primeiro aspecto principal que você tem que respeitar é a parte funcional. Então, o teu edifício tem que ter uma função. Aquilo que você está criando tem que ter uma função para ser considerado arquitetura. Tem que ter uma intenção, tem que estar respondendo uma necessidade humana, tem que estar respondendo um problema, tem que estar resolvendo um problema. A arquitetura resolve problemas. Isso é importante ter em mente. Então, isso é fundamental de se ter em mente, né? Que a arquitetura tem que respeitar aspectos funcionais. E um exemplo de uma arquitetura que não respeita muito bem os aspectos funcionais, a gente tem em Curitiba, e se chama Museu Oscar Niemeyer, que foi projetado, obviamente, pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Apesar de ser um gênio, de ser um arquiteto consagrado, ele comete erros. E esse museu Oscar Niemeyer, ele tem um erro funcional de ordem funcional muito proeminente. Então, assim, o Oscar Niemeyer, ele fez um edifício que ele sai do nível, ele sai do chão, né? E é como se fosse um grande olho apoiado sobre um pilar, sobre uma coluna, sobre um tronco ali. E nesse olho, ele tem esse formato de olho, né? Esse formato de dois arcos, assim, formando um olho. E ele é revestido nas laterais por vidro. Então, teoricamente, a intenção do arquiteto era que a pessoa, quando estivesse ali naquele espaço, dentro daquele espaço, ela pudesse olhar para fora do edifício e ter essa visão da cidade, né? Como se fosse um olho mesmo, você está olhando para a cidade. Só que o espaço interno daquele olho, ele é um espaço que serviria como área de exposição de obras de arte. E a gente sabe, é sabido
que obras de arte elas não podem receber iluminação solar direta. Elas têm que estar protegidas do sol. A luz do sol ela pode danificar bastante uma obra de arte. Então, esse tipo de espaço aberto, deixando o sol entrar, não funciona. Você não pode ter um espaço de exposição de obra de arte recebendo luz direta do sol. Então, a intenção do arquiteto entrou em conflito com a finalidade, a funcionalidade daquele espaço. Então, tem um aspecto funcional aí que não foi muito bem respeitado. No fim das contas, a solução que eles deram para esse erro de projeto, digamos assim, foi simplesmente vedar essa fachada de vidro. Então, o vidro continua lá, quem olha de fora para o olho consegue ver o vidro, mas quem está dentro não consegue olhar para fora e nem quem está de fora consegue ver o que tem dentro. Ficou um negócio meio sem sentido. Assim. O vidro tem essa característica de permitir transparência, mas na prática você não consegue ter transparência nenhuma porque você tem que proteger o espaço interno da luz do sol. E, enfim, é um negócio meio sem sentido. Mas isso aí é um exemplo de um aspecto funcional que não foi muito bem respeitado, né, durante o projeto e acabou gerando esse problema. Em compensação, você vê museus como o Guggenheim, que foi feito em Nova York pelo arquiteto Frank Lloyd Wright, e que você vê a perfeição nesse sentido funcional. Né? Você vê uma preocupação muito grande nessa parte funcional, nesse aspecto funcional da arquitetura, em criar um espaço com finalidade para atender às necessidades humanas, respeitando esse aspecto funcional. Então o museu ele tem que se fechar para fora, porque tem salas de exposição, e essas salas não podem receber luz solar. E ao mesmo tempo, o museu ele é um percurso, digamos assim. A pessoa tem que ter um percurso para seguir, para direcionar como que ela vai visitar. Nossa, me enrolei aqui. Como ela vai visitar as obras de arte que estão disponíveis, estão expostas no museu. Então, com esse projeto do Guggenheim, ele resolve esses dois problemas. Ele cria um circuito ali helicoidal, que você sobe até o topo, aí você começa a descer, né, por um corredor interno. Então você vai percorrendo o espaço, você tem um circuito bem definido, que você vai guiar o visitante, e as salas de exposição estão expostas, estão organizadas ao longo desse circuito, e elas estão fechadas em relação ao exterior, porque obviamente você não quer que a luz do sol entre e danifique as obras que estão expostas ali dentro. Então é um projeto que atende uma necessidade do ser humano, tem uma finalidade para o ser humano e respeita o aspecto funcional, que é tão importante no edifício de arquitetura, na arquitetura em geral. A arquitetura também ela tem que respeitar os aspectos técnicos, que são muito importantes. Aspectos técnicos são vários que existem, a gente vai comentar isso num episódio futuro. Mas, por exemplo, você tem que, quando você está pensando no espaço para o ser humano, você tem que viabilizar aquele espaço do ponto de vista construtivo. Então você tem que levar em consideração os materiais que você vai utilizar, o sistema estrutural, a mão de obra que vai construir aquilo, e também a parte de conforto ambiental, a parte de como que a pessoa vai ficar ali dentro. Ela vai se sentir confortável, ela vai estar num espaço agradável. Então uma coisa que a gente vê muito comumente de acontecer você tem cidades quentes, cidades em clima tropical. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. Aí você vai e começa a ver edifícios sendo construídos lá que são totalmente envidraçados. Então, o edifício de vidro ele funciona como uma estufa, né? Então você está num lugar quente e você tem uma fachada envidraçada, um edifício que é uma caixa de vidro, aquele espaço interno, ele tende a agir como uma estufa. Então as pessoas que estão lá dentro vão começar a sofrer bastante de calor. E como que você faz para compensar isso? Aí você tem que usar ar-condicionado, aí você tem que colocar ventilação mecânica para compensar isso. Aí você tem uma coisa que é meio... Eu sei que é uma palavra muito forte de utilizar, mas meio idiota, digamos assim, porque você não está respeitando o lugar que você está construindo. Você está impondo uma solução tecnológica ali que não é a melhor de todas, que de repente poderia ter uma outra solução que fosse mais inteligente do ponto de vista tecnológico. Então é uma coisa que acontece bastante, né? Você tem bastante edifícios
de vidros construído em lugares quentes, sem ventilação, e que você tem que gastar uma fortuna para ventilar aquilo, para deixar aquele espaço interno agradável. Então você meio que não respeitou o aspecto técnico em relação ao conceito. Outra coisa que é comum de acontecer também é, de repente, você quer fazer um arranha-céu de aço, uma estrutura de aço no meio da Amazônia, por exemplo. Então você não tem o aço disponível abundantemente lá no meio da Amazônia. Aí você tem que pegar e transportar esse aço, isso vai gastar uma energia, e a pessoa que vai construir também, ela não mora na Amazônia, porque a técnica construtiva lá não é essa. Aí você tem que trazer gente de fora também, então você acaba desconsiderando esse aspecto técnico, esse aspecto contextual, e acaba gerando uma solução que não é tão boa assim. Então respeitar o aspecto técnico é fundamental na arquitetura, para você ter uma boa arquitetura. E um exemplo bom disso é um estádio de futebol projetado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, que é um arquiteto português, e ele fez esse estádio para a cidade de Braga na ocasião da Eurocopa de 2004. E esse estádio ele foi implantado numa área que era uma pedreira abandonada. Então ele aproveitou a declividade que a pedreira já tinha para fazer uma das arquibancadas, e quando ele estava fazendo uma das arquibancadas que ia ficar junto, né, com essa pedreira, com esse paredão de pedra, ele teve que tirar alguma pedra ali para liberar espaço, para dar a declividade certinho. E essas pedras que ele tirou dali, ele utilizou para fazer o concreto que permitiu a construção da arquibancada do lado contrário. Então é um edifício que está perfeitamente acomodado no terreno, que leva em consideração esse aspecto técnico, né, como que você vai construir, que material você vai utilizar. E ele utiliza o material do próprio terreno, então é um edifício assim, muito interessante, muito inteligente do ponto de vista tecnológico. Ele realmente utiliza o material disponível no lugar, utiliza a mão de obra disponível no lugar, acomoda o edifício no terreno. Enfim, é um edifício que só faria sentido naquele terreno, e muita gente fala que a arquitetura boa é a arquitetura que se você tirar ela daquele lugar, daquele contexto, ela perde sentido. Então isso aqui sim dá para falar que é uma arquitetura boa, feito pelo Souto de Moura. Outro tipo de aspecto que você tem que respeitar, um aspecto fundamental que tem que ser respeitado na arquitetura, é você criar espaços para finalidades do ser humano que respeitem os aspectos estéticos. Então, para exemplificar tudo isso, eu trouxe um projeto que foi concebido pelo arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels, que ele tem um escritório muito famoso, muito reconhecido, muito renomado. É um arquiteto contemporâneo bastante influente, que é importantíssimo de ser estudado para todo mundo que está começando a estudar arquitetura. Ele fez esse projeto, que era um museu, por uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos. Para ser mais preciso, no estado de Utah, que é um estado que neva bastante, tem bastante montanha, e tem essa característica de ser uma cidade mais horizontal, que você não tem edifícios altos, é uma cidade pequenininha e tudo mais. E ele fez esse museu para essa cidade, e esse museu ele meio que se destacava da paisagem. Então, embora ele respeitasse, de certa forma, pelo menos no conceito, ele dizia que ele respeitava o entorno, né, que ele tinha umas relações de volumetria ali que faziam referência aos edifícios do entorno, ele acabou se destacando muito em relação aos outros edifícios. Ele tem esse formato diferente, ele tem uma altura maior, e no fim das contas, por conta dessas características muito peculiares do edifício, o mesmo acabou não sendo aprovado pela prefeitura, eu acho. Se não me engano, foi a prefeitura, ou enfim, o conselho da cidade lá. Eles não aprovaram a construção desse edifício. Então, inclusive, teve que fazer um outro projeto, o escritório teve que fazer um outro projeto mais discreto, mais baixo, com gabarito menor, para se adequar ao padrão estético, digamos assim, que reinava na cidade. E você tem, em contrapartida, um exemplo bom de um projeto feito também pelo Bjarke Ingels, escritório Bjarke Ingels, que foi um arranha-céu para Nova York, mais precisamente ali naquela região do World Trade Center, que fica na parte sul de Manhattan, que é uma ilha, né? E lá, nessa parte sul da ilha de Manhattan, é o que eles falam que é o distrito financeiro, digamos assim, da cidade. Então você tem bastante arranha-céus, bastante edifícios altos. E Nova York tem essa característica, né? Você tem uma parte de Manhattan que tem os edifícios mais baixos, que tem, sei lá, 10, 12 andares no máximo.
Aí você tem essas zonas onde tem uma verticalização grande, então tem bastante edifícios, tem bastante arranha-céus, a altura que você pode construir é bem maior, são aqueles edifícios que a gente vê na TV, nos seriados, nos filmes. E ele, o Bjarke Ingels, para fazer esse projeto, para conceber esse projeto, ele trabalhou bem essa relação de dualidade entre as duas partes, né? Você tem a parte dos arranha-céus e a parte dos edifícios mais baixos. O que ele pensou? Ele pensou em pegar vários edifícios baixos que você encontra em boa parte de Manhattan, empilhar um sobre o outro e assim produzir um arranha-céu naquela parte onde ele poderia fazer um arranha-céu. E foi assim que surgiu um edifício com essa característica, com essa aparência que reflete isso, reflete um monte de edifícios de altura menor empilhados uns sobre os outros. Então foi essa a ideia que ele utilizou para resolver esse projeto. E do ponto de vista estético, ele respeita o entorno, respeita a característica da cidade e dá uma resposta contextualizada para o projeto que ele tinha que resolver. Eu não sei se esse projeto foi para frente ou não, mas ele foi bastante elogiado. Eu acredito que ele tenha sido modificado, uma coisa assim, mas enfim, foi um projeto bastante elogiado do Bjarke Ingels. Então é isso, eu acho que deu para exemplificar bastante o que é arquitetura, o que não é arquitetura, o que é arquitetura. Mas só para lembrar, se isso aí é uma frase que todo arquiteto deveria decorar, deveria saber de cor, a definição da arquitetura, que é justamente isso. A arquitetura é uma arte de criar espaços para abrigar atividades humanas, então você tem que responder às necessidades humanas, respeitando sempre os aspectos funcionais, os aspectos técnicos e os aspectos estéticos. E é isso. Se você sabendo isso, você sabe o que é arquitetura e você não vai ficar sem saber dar essa resposta. Se um dia te cobrarem numa prova, se um dia você tiver que explicar arquitetura para alguém, você vai poder dar exemplos do que é arquitetura e, enfim, se sair bem dessa situação. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo introdutório sobre o que é arquitetura. Achei fundamental apresentar esse conceito. No próximo vídeo eu vou falar sobre... Eu vou mais a fundo nessa parte dos aspectos funcionais, técnicos e estéticos, e eu vou falar sobre o triângulo vitruviano, que nada mais é do que isso, os aspectos funcionais, técnicos e estéticos que compõem a arquitetura. Então fique ligado, se você gostou desse conteúdo, dê um like, dê um joinha, se inscreva também no canal do Como Projetar, que a gente vai compartilhar vários artigos, vários vídeos, vários conteúdos semanalmente relacionados à arquitetura, e eu acho que é bem útil para você. E é isso, um abraço, me despeço, até mais, falou, fui!